Boa tarde. Hoje vamos resolver a questão 4 da prova 5 do primeiro semestre de 2021, que é essa questão aqui, que diz: seja R a região limitada pela reta y igual a zero, pela curva 4x e pela curva y igual a menos 4x ao quadrado mais 9x, e V o volume do sólido obtido pela rotação dessa região em torno do eixo x. Qual o valor de 1920 sobre π vezes esse volume V? Então, o que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular quem é esse valor de V. Como a gente vai fazer isso? Aqui eu já esbocei quais são os gráficos dessas retas e dessas duas curvas que ele deu para a gente. No caso dessas duas retas e dessa curva que a questão deu para a gente. E se vocês tiverem alguma dúvida em como esboçar o gráfico dessas curvas, que é um assunto antes do superior, vocês podem aparecer na monitoria. Aqui eu já deixei desenhado o gráfico para facilitar os cálculos. Então, aqui em verde é a reta y igual a 4x. Em laranja vai ser a parábola y igual a menos 4x ao quadrado mais 9x. E aqui em vermelho, que não está muito visível, é y igual a zero, que é a reta do eixo x, né? Então, qual essa região R que ele tá se referindo? É a região dentro dessas três curvas, digamos assim, apesar de ter duas retas. É essa região aqui. Então, quando a gente roda essa região em torno do eixo x, a gente vai ter mais ou menos esse sólido geométrico aqui. Quando a gente rotaciona essa região, a gente vai ter um sólido geométrico mais ou menos assim. E como a gente calcula o volume desse sólido geométrico? E se você reparar aqui, eu não coloquei numerações no gráfico, porque a gente só precisa esboçar para ter o mínimo de noção de como vai ser a região, para facilitar nos cálculos. Mas se vocês quiserem esboçar bonitinho, marcando quais são as regiões, vai ajudar também. Mas aqui é só para ter uma noção. Então vamos para o cálculo desse volume, né? Primeiro, se a gente considerar desse ponto até esse ponto aqui, a gente pode calcular o volume em função só dessa reta, que seria da rotação dessa reta em torno do eixo x. E se for desse ponto até esse, vai ser a rotação da parábola desse ponto até esse em torno do eixo, ou aqui seria mais ou menos assim, né? Seria mais redondinho. A rotação da parábola em torno do eixo x. Então, a gente vai fazer isso, separar em duas partes o cálculo desse volume. Só que aí agora a gente precisa saber quais são esses pontos, né? Quando a gente fosse esboçar o gráfico, vocês já teriam contado esses pontos, mas vamos calcular eles aqui agora. Esse ponto aqui é o ponto x igual a zero, né? Então, é mais simples, então vamos lá. Volume de... Primeiro, essa primeira região aqui, né? Vou marcar aqui de verde e aqui de verde para simbolizar. Vai ser π da integral de zero, que é esse ponto aqui, até o topo da parábola. E como a gente calcula quem é esse ponto? A gente calcula esse ponto, se você perceber, é o ponto onde o x da reta é igual ao x o y dessa reta é igual ao y da parábola. Então a gente iguala essas duas equações, que vai ficar menos 4x ao quadrado mais 9x é igual a 4x. Igualando esses dois pontos, a gente encontra quem é o valor de x aqui. Aqui, isolando, né? A gente vai ficar com 4x mais, passa subtraindo, 5x igual a zero. Aqui vocês podem resolver por Bhaskara ou
produtos notáveis, mas aí a gente vai encontrar duas raízes, x igual a 0 e x igual a 5 sobre 4, que são as raízes de uma parábola, né? Pensando aqui, olhando no gráfico, a gente sabe que esse ponto aqui não é o x igual a 0, porque x igual a 0 é esse ponto. Então, resta que esse x aqui só pode ser o 5 sobre 4. Então aqui, 5 quartos. E porque a gente já está partindo do ponto zero, né? Então não faria tanto sentido ser do ponto zero até o ponto zero para calcular um volume. Então só resta para a gente o x igual a 5 quartos. Da função dessa reta, que é o 4x, e aqui é o quadrado da fórmula. Então a gente já tem essa primeira região aqui, que é essa fórmula aqui. Esse π, esse ao quadrado, é por causa da fórmula de volume que vocês devem ter aprendido no curso de cálculo. Então a gente vai somar agora com outra região. Deixa eu ver que cor eu vou colocar. Coloquei em laranja aqui. Que seria essa região aqui. O volume dessa região. Que é do ponto x. Coloquei aqui π. Vezes a integral do ponto x igual a 5 quartos, que é esse ponto. Agora é onde começa. Até o ponto da parábola aqui, que a gente não sabe qual é. Para calcular esse ponto, a gente tem que calcular as raízes dessa parábola, né? Uma raiz a gente sabe que vai ser o zero, que já está aqui, e aqui é a outra raiz. Então, vamos pegar a parábola menos 4x ao quadrado mais 9x igual a zero. Aí vocês podem usar produtos notáveis ou Bhaskara, vocês vão encontrar. Uma raiz é igual a zero, se a gente usar zero aqui dentro vai zerar, que vai multiplicar por zero aqui também vai dar zero. E a outra raiz é o 9 quartos, x igual a 9 sobre 4, que é esse ponto aqui, 9 quartos. Agora a gente sabe qual é esse ponto e substitui aqui dentro da integral. Essa integral de qual função? Da parábola, porque desse ponto até esse, e a rotação dessa parte da parábola, que vai ser menos 4x ao quadrado mais 9x, isso ao quadrado. Agora a gente já tem a fórmula do volume. Agora o mais chatinho vai ser ficar substituindo esses números, calculando esses números ao quadrado. Vamos lá. Vou pegar aqui. Vamos calcular parte por parte, né? Primeiro esse volume, que vai ser a integral de 4x ao quadrado, vai ser 16 x ao cubo dividido por 3, né? Coloquei 4 ao quadrado, aí integral de x ao quadrado é x elevado ao cubo dividido por 3, vai ficar isso aqui. Isso está multiplicando π, né? Isso do ponto 0 até o ponto 5 sobre 4. Isso aqui vai ser igual a π vezes, se substituir por zero, vai dar zero, né? Então vai ficar menos zero no final, o que não muda em nada. E quando substituir por 5 quartos aqui dentro, vai ficar 5 quartos ao cubo. Essa parte vocês podem fazer na calculadora, eu vou substituir direto para ganhar tempo. Aqui vai ficar 5 quartos ao cubo vezes 16 dividido por 3. Isso aqui vai dar 125 dividido por 12. Essa é a primeira parte. Então, deixa eu circular. Vamos calcular agora esse volume aqui, que é a segunda parte. Essa segunda parte, a gente tem que calcular primeiro quem é esse menos 4x ao quadrado mais 9x ao quadrado, que é o mesmo que escrever dessa forma.
Isso vezes isso. Se a gente fizer a distribuição aqui, a gente vai encontrar 16x à quarta menos 72x ao cubo mais 81x ao quadrado. Então, vou substituir isso aqui dentro da integral, que eu só coloquei ao quadrado. Agora a gente vai calculando a integral de cada um, né? Então vai ficar 27 π, né? Vezes 27 vezes x ao cubo, menos 18 vezes x ao quarto, mais 16x à quinta, dividido por 5. Depois vocês podem fazer esse cálculo com mais calma e conferir se dá isso aqui mesmo. Isso aqui do ponto 5 quartos, e aqui ficou fora do lugar, até o ponto 9 quartos. Que vai dar π vezes... Quando eu substituir 9 quartos aqui dentro, vai dar 19.683 dividido por 640. Isso menos, quando eu substituir 5 quartos, que vai dar 2.375 dividido por 128. Calculando isso aqui, esse valor menos esse vai dar igual a π vezes 61 sobre 5. Então, essa é o segundo volume que a gente está calculando. Então, a soma desses dois volumes vai dar o volume que a gente quer. Então, vai ficar π vezes 125 sobre 12 mais π vezes 61 dividido por 5. Isso é igual ao volume. Aqui a gente pode colocar o π em evidência, aí vai ficar π 125 sobre 12 mais 61 sobre 5. Isso vai dar igual... vocês podem fazer na calculadora, vai ser 1.357 dividido por 60. Isso vezes π. Agora, esse é o valor de V. Só que ele perguntou para a gente qual o valor de V vezes 1920 sobre π. A gente tem que pegar esse valor, o nosso V, colocar aqui 1920 sobre π, vezes V, que vai ser igual a 1920 sobre π, vezes esse valor. Aqui, π está dividindo por π, vai dar 1. 1920 dividido por 60, 1920 é múltiplo de 60, né? Se eu dividir 1920 por 60, vai dar 32. E 32 vezes 1.357 vai dar 43.424, que é a alternativa C. 43.424, é isso mesmo? Alternativa C. E é isso. Se restou alguma dúvida, vocês podem mandar no fórum ou aparecer em alguma das monitorias. Tchau.